eu vou entrevistar a Yasmin Vaillant. Ela é formada em psicologia pela PUC do Rio desde 2015 e tem mestrado em counseling pela Palo Alto University, desde 2020. Ela migrou para Califórnia em 2018 e desde então vem percorrendo aí o caminho para obter a sua licença de psicoterapeuta nos Estados Unidos. Atualmente, a Yasmin trabalha como Licensed Marriage and Family Therapist na Califórnia, oferecendo atendimento remoto a adolescentes, adultos, incluindo também famílias e casais que lidam com questões de relacionamento, ansiedade, depressão e problemas de autoestima, entre outros assuntos. Recentemente, a Yasmin também tem explorado aí a área de saúde mental em outros contextos, como tecnologia, e ela compartilha do seu canal no YouTube e Instagram dicas e reflexões sobre a carreira de psicólogo e psicoterapeuta nos Estados Unidos. Yasmin, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Obrigada, Simone. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco sobre o meu processo para poder ajudar, né, mais pessoas que talvez estejam na mesma situação que a gente já esteve alguns anos atrás. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, eu fiquei super feliz quando eu te achei no YouTube. Foi. Foi um vídeo que foi sugerido pra mim, talvez porque eu estava falando ali do mesmo assunto, e aí eu falei: "Ai, que legal, outra brasileira que É pratica difícil aqui". encontrar, né? Pois é, eu adoro encontrar, sabe, colegas de profissão brasileira, assim, infelizmente, às vezes a comunidade brasileira aí é taxada como, tem uma parte competitiva ou uma parte que sabota, mas eu acho que assim, a gente precisa se ajudar, sabe, a gente precisa, formar uma network realmente para que a gente possa se apoiar aqui e eu fico sempre contente de encontrar outras pessoas, até para a gente poder ter, fazer referral, né, uma para outra, às vezes eu tenho pessoas que mudam de estado, então vai ser super legal saber que agora eu tenho uma pessoa na Califórnia que eu posso recomendar. E outra coisa também é que eu achei muito legal o seu canal no YouTube, onde você contou mais da sua trajetória. Então, começa contando um pouco aí de onde você é no Brasil e como que começou essa sua jornada de se tornar uma psicoterapeuta aqui nos Estados Unidos. Então, é uma longa história, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né, mais precisamente do bairro de Bangu, que é uma comunidade lá no Rio de Janeiro. E em 2011 foi quando eu comecei a minha universidade, né, comecei a minha faculdade de psicologia. Eu estudei na PUC, eu tive bolsa pelo ProUni, porque eu também não ia ter condições de pagar uma universidade particular, né, do nível da PUC. Eu comecei os meus estudos em 2011 com bolsa, né, na PUC, e é engraçado porque eu levava 3 horas para chegar até a minha faculdade. De onde eu morava até a faculdade eram 3 horas, e aí, por ser muito cansativo, ao invés de terminar a faculdade em 5 anos, eu consegui terminar em 4 anos e meio, porque eu também já estava, né, ali desesperado para acabar toda essa rotina que era bem cansativa. E aí eu terminei a minha faculdade no meio de 2015 e eu gostei muito da área de família e casal. Então o meu planejamento era continuar seguindo na área clínica, trabalhando com casais e famílias. Em 2016 eu já comecei a minha clínica, eu me afiliei, né, numa clínica lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava atendendo por planos de saúde e particular. Então passei por todo aquele processo de receber muito pouco por plano de saúde, às vezes a gente recebia R$ 7 por uma sessão de meia hora, e era sessão atrás de sessão, você via às vezes 20 pessoas em um dia só, que era só meia hora de atendimento, recebendo muito pouco. Nossa. Então, assim, mas aquilo foi essencial para que eu pudesse construir a minha prática clínica no Rio, né. Foi dali que eu comecei a tirar os meus pacientes para depois abrir minha própria clínica. Então, depois de um ano lá em 2017 eu consegui ter o meu próprio espaço e atender os meus próprios pacientes já de forma particular, sem precisar do plano de saúde. E aí, nesse meio tempo, também eu comecei a minha pós, porque como eu queria trabalhar com casais e famílias, eu comecei uma pós na PUC mesmo, em terapia de família e casal, usando a abordagem sistêmica junto com a psicanálise. Então era bem nessa parte psicodinâmica, sabe, falar sobre a infância, relacionamentos familiares ali era bem forte na minha prática. E eu fiz 2 anos de pós-graduação na PUC, e o meu plano era seguir no mestrado, né, então
Em 2017, ali final de 2017, eu apliquei para o mestrado e eu consegui passar no mestrado também para seguir nessa área de família e casal. Então, assim, eu tinha todo o meu planejamento de carreira bem certinho na minha cabeça. Sabe, a minha ideia era fazer o meu mestrado, que eu amava estudar na PUC, eu amava a linha de pesquisa que estava seguindo, e eu pretendia fazer um doutorado, me tornar professora universitária e ter aquela carreira, né, bem naquele script, tudo certinho. Só que aí veio o ano de 2017 e foi quando tudo mudou, sabe, os meus planos começaram a sair um pouco do trilho, porque surgiu a oportunidade da gente vir para os Estados Unidos. No caso, foi uma oportunidade que surgiu para o meu marido, né, que foi uma transferência de trabalho. Ele passou por um momento ali que ele precisava decidir se ou ele trocava de empresa ou ele mudava para algum outro lugar. Então a gente passou um tempo pensando o que que a gente ia fazer e a gente decidiu que a melhor opção era mesmo vir para os Estados Unidos. Então isso era final de 2017, eu estava terminando a minha pós, aplicando para o mestrado no Brasil e tentando entender como é que funcionaria para eu seguir a minha carreira em outro país, caso isso fosse confirmado. Então, assim, foi final de 2017 ali foi um caos, né, porque eu não sabia realmente se isso ia acontecer, mas eu estava basicamente trabalhando em 3 coisas ao mesmo tempo. Foi ali que eu comecei a entender que eu tinha que fazer o TOEFL, então eu comecei a estudar para o TOEFL. Também não tinha ajuda nenhuma nesse processo, né, por isso que eu acho que é tão importante o trabalho que você está fazendo e por isso também que eu estou tentando, né, ajudar pessoas que estão nesse processo, porque é uma coisa que a gente faz muito sozinha, não tinha muita informação na minha época, mas eu fui, né, pegando o que tinha na internet, estudei para o TOEFL, e aí, em finalzinho, bem final de 2017 foi quando foi confirmado que a gente mudaria para os Estados Unidos. Meu marido veio ainda em 2017, primeiro que eu, ali em novembro de 2017, e eu terminei a minha pós, e eu fui aprovada no mestrado, né, na PUC, e eu comecei o mestrado na PUC em 2018, porque eu não queria abrir mão. Eu vou lá, isso era uma coisa que eu lutei muito para conseguir, eu vou até a data da minha viagem para os Estados Unidos, eu vou continuar estudando no meu mestrado no Brasil. E foi o que eu fiz. Foi em abril de 2018 que eu me mudei aqui para os Estados Unidos e eu continuei fazendo o mestrado na PUC até essa data. E aí, nesse período também de 2018, no início, foi quando eu fui começando a terminar com os meus pacientes, né, e eu decidi parar por completo. Eu sei que tem gente que continua atendendo online, mas eu decidi parar por completo, porque eu acho que para mim, eu precisava realmente encerrar esse capítulo para poder me abrir ao o novo, né, porque eu não queria levar, sabe, eu queria começar meio que do zero mesmo, pra tentar entender como é que ia funcionar tudo isso. Então, quando eu Uhum. vim para cá, em abril de 2018, foi quando eu fiz o TOEFL, e aí eu comecei a conhecer as universidades, né, que eu poderia estudar, e aí encontrei a universidade que eu queria estudar, que foi o que mais parecia que, sabe, tinha aquele match ali, e aí eu comecei o meu mestrado em setembro de 2018, para, né, estudar, fazer, todos os anos ali as matérias e as horas de atendimento para eu conseguir começar a atender aqui nos Estados Unidos. Fala mais como que foi a sua experiência do programa de mestrado, né, vindo já com aquele treinamento do Brasil. Quais foram as maiores diferenças, assim, que você notou no treinamento? Eu achei muito parecido, assim, em questão relacionada ao que eu estava aprendendo, para mim eu não estava vendo nada novo. Eu acho que por já ter feito a graduação, que foram quase 5 anos, por já ter feito uma pós-graduação só em família e casal também, e aí já ter começado o mestrado no Brasil, não tinha nada muito novo. E o meu mestrado aqui também foi em terapia de família e casal. Então eu estava só revendo, né, as teorias, aprendendo tudo em inglês, porque também eu não era fluente em inglês, então o fato de eu já ter um conhecimento prévio me ajudou muito até a conseguir estudar e acompanhar o mestrado daqui, porque, né, quando você vai ler em inglês e você não tem tanta familiaridade com a língua, você precisa ler 3, 4 meses para entender, né, então eu levava muito tempo para conseguir entender o que que eu estava estudando, mas ter esse conhecimento prévio me ajudou muito. A única questão que foi muito difícil e diferente para mim foi a questão da abordagem, porque aqui nos Estados Unidos, né, a psicanálise é mais uma história da psicologia, né, a psicanálise, assim, freudiana e as mais tradicionais, você não estuda mais, você vê como o que foi no passado, mas agora a gente trabalha com outras coisas.
né, tem abordagens que vieram da psicanálise, mas elas são mais diferentes também. Então me ajustar a essa questão da abordagem foi o mais desafiador para mim. Porque eu tive, né, que começar a aprender sobre as abordagens cognitivas e comportamentais, porque era tudo que é o mais usado aqui, né. Eu lembro que eu tinha as únicas matérias específicas de abordagem que eu tive, além de terapia de família, né, sistêmica, foi só cognitivo e comportamental. Eu não tive nenhuma abordagem específica de outras nenhuma matéria específica de outras abordagens. Então era quase que obrigatório você aprender, né, a TCC e usar de alguma maneira. Então acho que essa Hum. questão foi a que mais pegou, assim, para mim, me adaptar a essa nova visão do ser humano e deixar um pouco de lado algo que era muito forte para mim, porque também no Brasil eu já estava fazendo uma formação em psicanálise. Então tudo aquilo ficou meio que de lado para eu conseguir me abrir para conhecer mesmo o que é mais predominante aqui nessa nova cultura, né, que tem um olhar diferente Uhum. sobre o indivíduo. Sim, é interessante você falar isso, porque no meu programa de aconselhamento, a primeira classe que a gente tem é uma classe de teorias. E aí é ser apresentado para várias teorias e você pode escolher uma. Mas psicanálise não é uma delas, né? Como você falou, é apresentado como história da psicologia, mas não é uma opção. E aí a gente tinha liberdade e muitas pessoas, escolheram coisas diferentes. Quase ninguém escolhe o cognitivo comportamental, que Olha interessante, que né. bom. Mas depois na prática, depende muito da onde você vai trabalhar também, né, porque tem lugares que meio que impõem, né, o que que você tem que usar. Mas eu no geral aqui nos Estados Unidos, a minha percepção é que eles são bem abertos, assim, para abordagens diferentes, o que eu acho legal. Uhum. É, eu também tenho bastante essa sensação. Eles não obrigam ou pedem que você use uma só. É muito melhor que você tenha um vasto conhecimento sobre todas as abordagens e consiga usar, né, aquilo com propriedade, do que se focar ou se fechar em uma só. Isso eu também acho bem interessante, porque eu acabo conseguindo usar um pouco do que eu sei da psicanálise, né, do que eu trago comigo, só que mais adaptado para, né, até outras abordagens e outros contextos, assim. Então isso eu também acho bem interessante. Fala um pouco de como que é a prática da terapia aqui para você. E mesmo se você souber também pontuar as diferenças entre que você nota entre praticar lá no Brasil e praticar aqui. Como eu vinha, né, da psicanálise, eu acho que a minha prática no Brasil era muito uma prática mais profunda, né, era um tratamento um pouco mais longo, né, então a pessoa já vinha para mim sabendo que era mais uma questão de autoconhecimento. Né, era isso que eu trabalhava muito com os meus pacientes, não era uma questão pontual, era uma questão mesmo de se autoconhecer para você conseguir entender quais são as suas questões e ali você desenvolver um trabalho em cima delas, né. Então os meus pacientes estavam comigo por um longo período de tempo. E aqui não, aqui você não tem tempo, né, pra ficar eu acho que até no Brasil já tá um pouco mais assim, né, você não tem tempo de ficar em terapia por anos, você quer uma coisa muito mais pontual. Então o que eu noto aqui é que a pessoa vem com um problema e você vai trabalhar nesse problema, né, as outras coisas que você acha que talvez possam ser problemas, não vai ser uma questão naquele momento, você vai trabalhar com o que a pessoa tem de queixa, né, e aí você vai trabalhar ali nos sintomas, vai resolver os sintomas e fechar o processo, né. É muito mais focado do que era a minha prática antes no Brasil. E as pessoas querem Uhum. resultados, eu vejo que elas vêm para mim me perguntando muito quanto tempo que vai durar esse processo, em quanto tempo você acha que eu vou estar curado, né, dos meus problemas. Então eu sinto muito que tem essa questão, essa aceleração pelo resultado, né, e esse foco em um objetivo, ao invés de ser essa questão mais de autoconhecimento. Uhum. E agora que você terminou o seu programa e já está praticando, fala um pouco dos seus planos aí, o que que tem de, ah, pra você de planejamento profissional? Então, isso eu tô ainda tentando me encontrar, né, porque eu acabei de terminar esse processo todo, né, acabei de pegar minha licença no mês passado, então eu ainda tô tentando decidir o que que eu vou querer daqui pra frente, porque eu acho que todos esses anos eu tive uma dificuldade em me encontrar, né, por conta de tantas diferenças, de tantas, né, questões ali que eu ainda precisei levar um tempo para trabalhar e ficar ok com abrir mão,
sabe. Nos meus primeiros anos aqui, eu continuava olhando para como a minha vida poderia estar se eu ainda estivesse no Brasil, né. Então, eu me incomodava muito ter que fazer supervisão toda semana, porque é uma coisa que a gente tem que fazer, né, quando a gente começa a praticar aqui, porque eu já tinha minha prática mais um pouco consolidada no Brasil. Então, para mim, eu estava dando alguns passos para trás, que era bem desconfortável para mim, né. E eu passei muitos anos olhando para trás. Eu lembro até que no meu emprego anterior, eu fui fazer uma sessão de terapia com cavalos, porque eu trabalhava com adolescentes e parte do tratamento dos adolescentes era essa terapia com cavalos. E aí eles mandaram eu ir para fazer uma sessão como se eu fosse o paciente. E foi muito interessante, porque um dos exercícios foi você levar o cavalo para frente. O cavalo estava amarrado, né, numa corda e você tinha que levar o cavalo para onde você queria que ele fosse. E eu só olhava o cavalo para trás, assim, ó, para ver se o cavalo estava vindo comigo. E o cavalo não saía do lugar. Foi, assim, a coisa mais interessante que eu já vi na minha vida. O cavalo não saía do lugar. Eu tentava puxar o cavalo, só olhando para o cavalo, sabe, para ver se ele vinha comigo, e ele não vinha. Aí a terapeuta, que era uma terapeuta licenciada que faz, né, esse trabalho, ela falou pra mim: "Olha, por isso que você tá isso aqui que você tá fazendo mostra que você tá muito presa lá atrás. Você quer andar pra frente, mas tudo que você faz olhando pra trás. Desse jeito, você não vai conseguir seguir a sua vida, você não vai conseguir sair do lugar". Essa analogia aqui que você tá vendo com o cavalo é muito de uma questão que você provavelmente está vivendo. Para você conseguir levar o cavalo aonde você quer, você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para aquele lugar que você quer chegar e seguir, sem olhar para o cavalo, porque é assim que o cavalo vai com você, ele precisa sentir confiança para ele te acompanhar. E aí quando eu consegui olhar para frente e puxar o cavalo, aí o cavalo veio comigo. Então a partir desse dia, foi em 2020, foi quando eu falei: "É, tá certo, eu tô vivendo a minha vida aqui, mas olhando pra trás, então eu preciso olhar para o momento presente, para o que tá acontecendo aqui, pra eu decidir o que que eu vou querer fazer, sem ficar me lamentando, né, pelas coisas que eu deixei pra trás". E aí desde o final de 2020 que eu tô tentando aprender também sobre o meu contexto, né, porque no momento eu moro na Califórnia e eu tô assim, eu tô no Vale do Silício, né, eu tô onde tem muitas empresas de tecnologia, todo mundo é engenheiro, todo mundo trabalha com tecnologia, então eu comecei a perceber que tem muitas oportunidades aqui que talvez eu pudesse, né, usar o meu conhecimento de psicologia, mas também para aplicar mais a esse contexto. Então, no momento, eu estou estudando sobre Product Design, né, que é design de produto, porque eu vejo muito que tem muita startup aqui em São Francisco de saúde mental, porque existe uma demanda gigante, né, de serviços de saúde mental aqui nos Estados Unidos. Então, está sendo criada muitas empresas que estão tentando oferecer esse tipo de serviço para a população, né, ampliar aí o acesso à terapia, e eu vejo que é uma grande oportunidade que eu tenho por já ter esse conhecimento da prática, né, da psicologia, talvez me inserir um pouco mais nessa questão da tecnologia, e a minha ideia é me formar, né, nesse programa que eu estou fazendo agora para conseguir criar produtos, desenvolver produtos para empresas de saúde mental que possam também ajudar, né, atingir, eu acho que uma maior parte da população. Porque eu adoro o trabalho clínico, mas às vezes eu acho que é muito, sabe, muito seletivo, não é todo mundo que a gente consegue atingir. Então, criar a criação de produtos para as pessoas que não têm acesso à terapia ou não se sentem preparados para ir para terapia, é uma questão que me motiva muito, sabe, eu tenho muito interesse sobre, então eu estou explorando essa área, mas ao mesmo tempo também eu estou construindo a minha clínica, né, eu estou tendo os meus pacientes, estou atendendo e eu quero continuar atendendo por conta própria, né, enquanto eu faço em paralelo esse outro trabalho para tentar levar, né, ajuda a mais pessoas. Eu quero só pontuar, voltando ali à história da sua analogia com o cavalo, que eu achei Uhum. sensacional. Eu acho que isso é valioso para os imigrantes, né, principalmente a pessoa que tinha uma carreira no Brasil, que está tentando se reencontrar aqui, que tem esse período de luto, né, de ficar olhando para trás, de não conseguir, mover em frente, porque ainda está preso no que era. Então, para quem está ouvindo, nos assistindo, né, e tá nessa situação, né, entender que enquanto você continua olhando para trás, você não consegue seguir em frente. Não vai fluir e você perde a oportunidade de ver muitas, né, possibilidades que você poderia estar aproveitando,
mas que você não tá nem enxergando, porque você tá tão preso ali no passado. Então entendem. Sim, exatamente. Inclusive, essa oportunidade agora que você está vendo de usar a questão da saúde mental numa escala maior, né, utilizando a tecnologia. Inclusive, um dia eu vi que você postou lá que você estava fazendo programação, eu falei assim: "Nossa, que máximo". É, é assim, tô um passinho de tartaruga, né, porque é um mundo muito novo, mas eu gosto muito de aprender, eu tenho assim, eu fico muito entediada se eu estiver fazendo a mesma coisa por muito tempo, sabe. Chega um momento que eu falo: "Não, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero fazer uma coisa nova". Então eu acho que eu tô um pouco nesse momento agora, sabe, eu já tô atendendo um tempão, e eu quero fazer uma outra coisa, então eu tô tentando aprender coisas diferentes, coisas novas, porque eu acho que isso é importante pra mim. Sabe, para eu continuar aí caminhando. Então é um universo novo que eu tenho começado a explorar agora. Sim, e aí quando você tiver o seu produto pronto, você vai ter que voltar para contar pra gente o que Ah, que com você está certeza. aprontando. Volto sim. Eu queria te perguntar sobre a sua experiência em praticar aqui, né, além da abordagem, qual é o tipo de população que você atende ou que de repente mais te impactou, assim, que você foi ganhando a sua experiência? Sim, então no momento eu atendo um público variado, né, tem diversas questões, né, que a gente trabalha na prática clínica, mas uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar com questões relacionadas à violência doméstica. Que foi inclusive a minha primeira experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos, quando eu comecei o meu estágio, né, ainda no mestrado, eu trabalhava numa ONG que cuidava de mulheres que tinham sido, né, vítimas, estavam aí no processo de sobreviver mesmo a essas questões de violência doméstica. E nesse local eu aprendi muito, eu me sentia muito útil, sabe, porque eu via o quanto que essas mulheres precisavam. E eu lembro que essa ONG também tinha um abrigo de violência doméstica e não tinha terapeuta nesse abrigo. Eu falei: "Não, eu quero fazer esse trabalho nesse abrigo de violência doméstica", até porque no Brasil eu tinha feito estágio no Tribunal de Justiça, também trabalhando com mulheres vítimas de violência doméstica. Então, por isso até que eu escolhi fazer estágio nesse local, e aí eu vi essa oportunidade, se eles têm um abrigo, eu quero fazer um trabalho dentro desse abrigo para ajudar, né, as mulheres e famílias a se fortalecerem e a se sentirem, né, preparados para começar aí a sua vida pós, né, todo esse caos aí que elas viveram. Então foi um trabalho muito significativo para mim, eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos nessa ONG, e é muito bonito você ver, né, as mulheres saindo de relacionamentos tão abusivos, né, muitas mulheres que vinham até de fora dos Estados Unidos, que vieram para casar com americanas e chegaram aqui até com seus filhos, crianças, sabe, mas chegaram e encontraram um cenário totalmente diferente, nada daquilo que foi prometido para elas estava acontecendo, né, elas se viram vivendo ali com homens totalmente agressivos, com homens que tiravam toda a autonomia, toda a voz, né, dessas mulheres. E aí quando elas chegavam no abrigo, elas estavam muito fragilizadas, então o trabalho da psicologia ali foi muito importante para que elas pudessem processar, né, todo esse trauma que elas passaram e construírem ali a sua reconstruírem, né, sua autoestima para que elas pudessem recuperar a sua voz e continuar, né, seguindo, lutando pelos seus direitos, né, muitas delas começaram a conseguir os documentos, né, para virem aqui para ficarem aqui de forma legalizada, coisa que os maridos nunca ofereceram para elas, né, sempre as privaram desse direito. Então era uma ONG que fazia um trabalho bem legal, que também oferecia ajuda, né, da parte jurídica para que elas conseguissem esse documento, então foi muito bonito ver toda essa evolução até que elas conseguiam realmente criar a sua identidade e ir atrás ali dos seus direitos. Então isso é um trabalho que mexeu muito comigo e ocupa um espaço muito especial no meu coração, então eu gosto muito de trabalhar com essa população. No momento eu não trabalho só com isso, mas com certeza é uma coisa que eu tenho um carinho especial. É bem válido você mencionar essas nuances, né, porque tudo bem que violência doméstica é um negócio universal, né, acontece em todo lugar do mundo, mas essa nuance também da pessoa que de repente tinha esse sonho americano, ou sonho do casamento, da família, e aí chega aqui e se vê, né,
completamente, como fala, caiu numa armadilha, né, está num relacionamento onde às vezes existe ameaça de nunca mais você vai ver a criança, ou de eu vou te denunciar para imigração, ou de, né, enfim, todo tipo de controle mental, né, que a gente sabe que existe em relações abusivas, então aquilo que era um sonho de repente acaba virando um pesadelo. E saber que existe também esse visto, né, porque tem um visto específico para pessoas que estão nesse tipo de situação, para que a pessoa, né, possa morar aqui e não perder, né, a custódia do filho ou continuar a vida aqui e tudo mais, mas fora daquele relacionamento abusivo, não estando debaixo da dependência daquela pessoa. Sim. E eu sou muito grata por organizações como essa que proporcionam esse apoio jurídico, porque a gente sabe que advogado é uma coisa muito cara, né. Então, às vezes, se você está numa situação dessa, você também não tem como pagar alguém, e que existem organizações assim nos Estados Unidos que ajudam com esses tipos de casos. Existe bastante inclusive, né, tem vários locais que oferecem, abrigo, casa para que elas moram por esse período, né, transitório, aí até que elas consigam, né, se reerguer e encontrar o seu próprio caminho, mas eu acho isso bem bacana, porque existem várias organizações que oferecem diversos tipos de serviço, né, até mesmo, ajuda para encontrar trabalho, né, ajuda para encontrar casas com aluguéis mais, acessíveis, daycare, né, para colocar as crianças na escolinha, ali, então Uhum. existe muito recurso, né, é importante procurar, né, porque às vezes quando você está numa relação, assim, abusiva parece que nada é possível, né, que você tudo foi retirado, né, de você, que não tem nada que você possa fazer além de aceitar, mas não é assim, né, se você procura ajuda, você vai encontrar essa ajuda, né, então isso é muito importante dar esse passo, entender que existe ajuda disponível e que, né, as pessoas não estão sozinhas nessa, né, só mesmo procurar que tem bastante recurso aqui. Uhum. É, e até a terapia é diferente, né, com esse tipo de paciente ou cliente, porque ela é mais realmente pontual ali para conseguir os recursos para essa pessoa, ter certeza que ela está segura e também entender onde que ela está nos estágios da mudança, né, porque tem pessoa que, ainda tem muita dificuldade, muitas vezes volta, né, para o relacionamento abusivo, porque se vê sem saída. Então, assim, é uma terapia bem diferente, né, com essa população. Exatamente, tem toda uma abordagem diferente. Eu lembro que eu usava na época uma técnica chamada HOPE, sabe, Hope e Esperança. E é uma técnica de Uhum. 12 semanas, porque esse era praticamente o período que essas mulheres tinham no abrigo, até, né, elas encontrarem um aluguel com preço acessível, que a organização ajudavam elas a encontrar. Então era basicamente 12 semanas que a gente tinha para fazer esse trabalho. Depois elas tinham a possibilidade de continuar comigo de forma remota, mas enquanto estavam no abrigo eram só 12 semanas. E tem todo um protocolo que você segue para poder, né, ajudar nessa questão principal. Inclusive eu dei 2 palestras, eu fui em 2 eventos para falar sobre, essa técnica e como que era importante esse trabalho de curto prazo em abrigos de violência doméstica. Na época que eu estava no mestrado, eu me inscrevi para falar em 2 eventos e dei essas 2 palestras, porque é realmente muito específico, não é qualquer tipo de abordagem que vai funcionar, você tem que fazer um trabalho ali diferenciado para poder, né, lidar com essa questão que é tão difícil. Bom, agora eu vou mudar de marcha aqui e fazer umas perguntas que são bem comuns, assim, da audiência, que as pessoas têm curiosidade de saber sobre uma pessoa que estudou aqui, que está trabalhando aqui, que é com relação aos custos, né, dos programas. Então, você pode compartilhar mais ou menos para a gente, quanto que custou para você fazer o seu programa de mestrado e também qual que é a média salarial de uma pessoa trabalhando nessa profissão depois que se forma aí na Califórnia? Tá, o custo do programa eu acho que varia muito, né, tem a questão de do seu status, né, se você é residente ou não, isso pode fazer o seu programa ser mais barato ou mais caro. Depende também se a faculdade é pública ou particular, mas eu lembro que na minha procura eu não queria fazer empréstimo, né, quando eu estava pesquisando sobre os programas, e eu também não queria eu pensei em tentar bolsa, só que para você tentar bolsa tem todo um prazo, né, de você fazer as inscrições,
Então se eu tentasse bolsa, ao invés de começar em 2018, eu teria que esperar para começar só em 2019. E isso para mim não era uma opção, porque eu queria começar o mais rápido possível. Então eu procurei muito por programas que eu pudesse trabalhar enquanto eu estava estudando e pagar o programa, que foi o que eu fiz. Óbvio que eu tive a ajuda do meu marido, mas também durante todo o meu programa eu trabalhei. E eu encontrei essa universidade que foi a que eu fiz, né, Palo Alto University, que o programa todo custava $52.000, o que era um valor, né, mas não tão grande comparando a outras universidades. Eu cheguei a ver universidades que eram 50.000 por ano, né, 100.000, mais de 100.000 o programa, né, então Uhum, e a universidade que eu estudei também oferecia aulas à noite, o que me proporcionou também trabalhar durante o dia, né, porque tinha muitos outros programas que a aula era durante o dia e isso não era viável para mim, porque eu tinha que trabalhar. Então as minhas aulas eram de 6 às 11 da noite. Então eu trabalhava durante todo o dia e ia estudar no final do dia, mas o meu programa todo de 2 horas e meio foi em torno aí de $52.000. E sobre o uhum, salário também é uma outra coisa que varia muito, né, eu acho que depende se você está trabalhando em ONG, se você está trabalhando por conta própria, pode variar aí de 70.000 por ano até 200.000 por ano, né, dependendo de quantas horas de trabalho você vai fazer e de qual local que você vai estar trabalhando. Mas eu diria que em média, um profissional licenciado aqui na Califórnia vai ganhar em torno de 120 a 150.000 por ano. Né, mas até você chegar lá, também enquanto você ainda não tem a sua licença final, aí é bem menor do que isso, é em torno de 60.000 por ano. Então você vai conseguindo mais conforme você vai crescendo ali na sua carreira. uhum. É uma das coisas que eu notei, tem uma diferença entre o estado do Texas e o estado da Califórnia com relação a quando que você pega sua licença depois que você se forma, né, a gente estava até É. comentando aqui off record, né, que aqui no Texas, por exemplo, logo que você se forma no programa de mestrado, você já faz a prova da licença e já sai licenciado como um associate, e aí começa a contar as 3.000 horas, e depois que termina as 3.000 horas sob supervisão, a gente só submete um paperwork que o supervisor assina, que completou, e aí você já passa a ser fully licensed. E a única diferença que eu noto, né, na profissão de Licensed Professional Counselor, é que a pessoa não pode atender planos de saúde. Mas fora isso, depois de formada, você pode praticar normalmente, pode ter, consultório particular e tudo mais, só tem que estar sob supervisão até completar as horas. Fala um pouco mais de como que é esse processo no estado da Califórnia. Aqui na Califórnia é bem diferente. Aqui a gente completa o mestrado, e aí no primeiro ano, depois de completar o mestrado, a gente tem que fazer a prova de ética. Né, tem uma prova de Law and Ethics, que é a legislação e ética do estado da Califórnia. Então, nesse primeiro ano pós-mestrado, você tem que fazer essa prova. E também quando você sai do mestrado, você já sai como associate. Você não faz a prova, né, o clinical exam, não, você já só se registra lá no board, né, no conselho, e já vai pegar a sua licença de associate. Só que quando você é associate, você não pode trabalhar por conta própria, você tem que trabalhar sob supervisão de alguém. Você pode fazer, né, atender por plano de saúde, pode, diferente do Texas, só que você Que tem que trabalhar interessante. abaixo de alguém que já tem a licença, né. Eles falam muito aqui que enquanto você ainda é associate, os seus pacientes não são os seus, os pacientes são todos do seu supervisor, você só está trabalhando para o supervisor, né. Então quando você é associate, você tem que terminar essas 3.000 horas trabalhando abaixo de alguém, e aí depois de terminar essas 3.000 horas e depois de passar na prova de ética, é aí que você faz a prova clínica, né. Aí depois disso, no meu caso durou 3 anos, porque ainda teve muita complicação de pandemia, teve uma época que eu tive que parar de trabalhar por conta de visto. Então assim, durante todo esse processo tiveram várias barreiras aí no caminho, então eu levei um pouco mais de 3 anos para completar as minhas horas. E aí, em julho agora eu fiz essa prova, né, da licença, e aí sim você pode trabalhar por conta própria, né, fazer tudo que você já fazia como associate, só que sem precisar da licença de alguém, né, e você também ganha muito mais por isso, né, o seu trabalho é mais reconhecido e melhor remunerado. É, tem algumas diferenças aí no na É. logística, né, do processo.
Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. Fala um pouco mais do seu canal do YouTube. Como que começou essa história do Psicóloga no seu? Então, eu criei o meu comecei com o Instagram, né, que eu criei no meio da pandemia, porque quando a pandemia começou eu estava fazendo mestrado e a gente ficou em casa, né, eu comecei a transferir os meus atendimentos para online, mas era muito pouca gente, acho que estava todo mundo muito, assustado com tudo, então eu acabei tendo um pouco mais de tempo livre, eu falei: "Ah, vou para a internet falar um pouco sobre a pandemia, ansiedade, depressão nessa época". Então o meu Instagram nasceu com essa ideia de falar sobre saúde mental. E dar dicas de como que as pessoas poderiam passar pela pandemia de forma mais tranquila, sabe, como lidar com a ansiedade, com os pensamentos intrusivos, essas coisas. Então, foi assim que eu comecei o meu Instagram e ele ficou assim por mais ou menos um ano, eu acho. Até que eu comecei a receber muitas perguntas, né, muitas pessoas vieram para mim perguntar: "Ah, você está nos Estados Unidos, como foi que você conseguiu?", né, "Como é que foi o processo? O que que eu preciso fazer para conseguir também?". Então, como eu vi muito essa demanda, muitas dúvidas que as pessoas tinham, eu decidi mudar um pouco o foco do meu Instagram e começar a falar sobre a prática, né, da psicoterapia nos Estados Unidos e como eu conseguia validar o seu diploma e fazer todo esse processo. E aí eu adoro o Instagram, só que no Instagram você não tem muito espaço para falar muito, né, não tem muito tempo. E aí então foi por isso que eu decidi criar um canal no YouTube, porque no YouTube eu conseguiria explicar melhor, compartilhar a minha experiência, explicar melhor como que seria esse processo. E aí então acho que foi ano passado que eu criei o canal do YouTube, ainda tenho poucos vídeos, mas eu tenho essa ideia de continuar compartilhando, né, sobre a psicoterapia, a psicologia aqui nos Estados Unidos para ensinar, né, as pessoas como que funciona o processo, motivar também pessoas que estejam aí passando por isso a ver que é possível, né, e até encontrar a ajuda que eu queria ter tido, né, alguns anos atrás quando eu estava começando o meu processo, mas eu não tive, então acho que o propósito do canal é oferecer mesmo essa ajuda para facilitar aí o processo um pouco para as pessoas. Eu acho seus vídeos Aham. super objetivos, assim, bem informativos e, nossa, achei sensacional mesmo, porque você fez tudo isso, sem nenhuma, tipo, segunda intenção, né, foi como um serviço mesmo para que as pessoas pudessem ter acesso a essa informação através da sua experiência, então bem E eu acho bacana que para mesmo. mim também surgiu como a necessidade de fazer alguma coisa para as pessoas que estão no Brasil. Para o brasileiro de forma geral, porque, né, como eu só atendo atualmente eu só atendo americano. Desde que eu vim para os Estados Unidos e comecei o meu processo aqui, eu não tive nenhum paciente brasileiro. E eu sinto que faz um pouco de Uhum. falta, sabe. Eu quero devolver isso para os brasileiros, sabe, para o meu povo, alguma coisa. Então essa também foi uma das motivações para criar o canal e tudo mais, para poder ajudar pessoas, né, assim como eu, e não ficar só trabalhando com americano. Uhum. Com certeza. Ai, Yasmin, nosso tempo tá acabando, tô adorando o papo com você. Quais são, assim, algumas palavras finais que você gostaria de deixar para uma pessoa que de repente está considerando, ou está no Brasil, está considerando estudar aqui, ou já está aqui e está considerando essa carreira, o que você recomenda? Eu acho que eu recomendo só confiar, sabe, confiar em você, confiar no processo, porque é difícil, né, não a gente sabe que não é simples, mas é possível, sabe. A gente não pode deixar as dificuldades, as pedras no caminho nos pararem, né, porque é muito importante a gente escutar o nosso coração, né, escutar o que a gente quer, o que é importante pra gente, porque vai ser isso que vai fazer até o nosso processo de imigração ser mais tranquilo, e a gente conseguir continuar focando no que é importante para nós, porque se a gente abandona um sonho, tudo se torna muito pesado, né, ainda mais pesado, as dificuldades aumentam. Então, se é um sonho, se é um objetivo, não deixe as dificuldades te parar, porque é possível, eu consegui, a Simone também conseguiu, então acho que isso é prova de que é possível e busque ajuda, busque, né, o conhecimento, conhecer o processo, tudo isso é o que você precisa, é só conhecer o processo e seguir, porque é possível. E se alguém quiser entrar em contato com você, qual que é a melhor maneira de te Então, contatar? pode ir lá no meu Instagram, que é @psicóloga_nos_eua, né, então lá no meu Instagram tem o meu contato, o telefone também se quiser falar comigo pelo WhatsApp, mas a melhor forma mesmo é pelo meu Instagram e podem ficar à vontade para mandar mensagem,
que eu adoro conversar com as pessoas sobre esse processo, então lá você consegue me encontrar. Muito bem, olha, adorei conhecer mais da sua história. Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar seus conhecimentos valiosos e desejo muito sucesso na sua carreira. Você vai ter que usar quando você criar o seu produto aí Aham. É, tecnológico, revolucionário. revolucionário do Silicon Valley. E se vier passear no Texas algum dia, adoraria tomar um café em Com pessoa. certeza, e você também, quando estiver por aqui, vamos nos encontrar. Muito obrigada novamente pelo convite, adorei conversar com você. Em breve estaremos juntas, se tudo der certo. De novo.